Olá a todos, continuando uma série de vídeos, preparando até para você ver como material para aula e explorando a questão do desenvolvimento e do apego. Eu vou falar agora sobre o masculino e o feminino, baseado no texto do Wittmann, um capítulo chamado Masculino e Feminino, do livro A Busca do Símbolo, Conceitos Básicos e Psicologia Analítica, o capítulo 11. Esse livro ele faz uma boa articulação, uma boa estruturação e organização da psicologia analítica, ampliando algumas ideias do Jung a partir, obviamente, da visão dele, tá certo? Então, ele vai colocar o masculino e o feminino, tá? Ele vai falar algumas imagens e vai dividir, o Wittmann vai dividir o masculino e o feminino em dois aspectos em cada um, aspecto estático e aspecto dinâmico, tá? A primeira coisa interessante que a gente pode perceber é que ele, o Wittmann, vai colocar, e o Jung também, que o masculino e o feminino é uma das formas mais básicas, ou seja, talvez seja uma das primeiras pela qual a gente vive esse conflito universal dos opostos. Essa ideia dos opostos, a gente tem que perceber que isso é quase como se fosse estrutural da psique humana, constitutivo. Porque, segundo Jung, a gente tem os arquétipos, né? Eles estão misturados no inconsciente. A partir do momento que eles vão se tornando conscientes, eles vão se dividindo ou se diferenciando e vai colocando, vai sendo oposições. Então a gente tem ali a primeira oposição que a gente percebe, masculino e feminino. Então as outras oposições dentro e fora. Então todos os arquétipos, as imagens arquetípicas de alguma forma, elas trazem dentro de si essa oposição. E essa oposição que o próprio ego vive quando ele vai se desenvolvendo, ou seja, vai integrando conteúdos do inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, é feito através do símbolo. Tá? Então, o que a gente tem? Na realidade diária, nós vivemos esses conflitos universais postos sempre em termos de dualidade e conflito. Esse conflito tá? Que vai ser resolvido através, obviamente, ao longo do desdobramento da psique, em termos do símbolo. Mas olha alguns conflitos: consciente, inconsciente, luz e sombra, espírito, natureza, positivo e negativo, e de certa forma masculino e feminino. Tá? Aí é uma coisa interessante que a gente está falando. Como isso está ligado ao inconsciente, ao arquétipo, que é muito maior do que o ego, a gente não tem acesso direto a esses fenômenos como eles são. Tá? Até porque muitas vezes ultrapassam a capacidade descritiva da psique. Tá certo? Por isso, a gente não consegue definir claramente. Tanto que o Jung vai dizer que o arquétipo é como se fosse um conceito limite. Tá? E a gente tenta traduzir isso, compreender isso, essa variedade de representações, tá? Através do símbolo. Então a gente não tenta muitas vezes definir, a gente prefere muito mais descrever ou retratar toda essa multiplicidade ou variedade. Porque do ponto de vista junguiano vai importar muito exatamente não uma conceituação, mas a própria integração e o desenvolvimento e essa experiência do símbolo. Nessa confusão entre definição, que é uma coisa do ego, descrição e vivência, que é uma coisa da psique como um todo, a gente tem um motivo de confusão, tá? Que é até uma tendência de se utilizar essas caracterizações opostos como se fossem completas ou definitivas, esquecendo que, na realidade, a gente está descrevendo essa variedade que muitas vezes é infinita, tá? Ou pelo menos ela se combina de forma inumerável, dessas representações simbólicas. Então, uma tendência, muitas vezes, de congelar ou achar como se tivesse uma essência esses opostos, esses arquétipos, no nosso caso, masculino e feminino. Tá? O Jung ampliou, ou pelo menos definiu, o conceito masculino e feminino, principalmente através de uma dinâmica chamada Logos e Eros. Tá? Ele foi entender, então, essa polaridade, essa dinâmica, a partir disso. Tá? Ele vai dizer que daí a gente sai um pouco do masculino e feminino enquanto sexo, enquanto sexualidade, enquanto biologia, e amplia num sentido maior da própria dinâmica psíquica. Tá? Então, o que o Jung fala? Eros é um deus grego, tá? Dependendo de onde vocês identificarem, ele
ele pode ser tanto um Deus como um princípio, né? Que nem ele diz aqui, ó, palavras do Jung. O conceito de Eros poderia ser expresso em termos de relacionamento psíquico interos, está ligado à ligação. Tanto que a imagem tradicional de Eros é uma criança, um jovem pequeno, que tem um arco no qual tem uma flecha. E ele muitas vezes atira a flecha nas pessoas, ou atinge a pessoa e cria, obviamente Eros também é colocado como Deus do amor, cria um forte vínculo entre elas. Por isso, a ligação. Já Logos, a gente não consegue achar uma imagem clara, mas a gente consegue ver a palavra grega para Logos, é um princípio universal abstrato. É como se a gente pudesse descrever ou achar princípios, achar o que está por trás. Não importa a ligação, importa uma separação do mundo para poder ver. Até a ideia de ver, são princípios impessoais. Então isso aqui é uma criança, ainda está se desenvolvendo. E Logos amplo, a gente está representando aqui, pensar na filosofia, certo? Então nós vamos ler aqui, comentar rapidamente um pequeno extrato da história da filosofia do Antissério. Então a gente vai fazer como? Vai fazer como se existissem diversas possibilidades de consciência ou de forma de ter no mundo. Forma mitológica, o mito, a forma de saída, cujo princípio no mito é a explicação dos deuses, ou seja, de certa forma a psique humana ela é projetada, ela se confunde com a natureza. E depois o logos, onde tem algum certo distanciamento, tá? Onde a gente procura, de certa forma, compreender a natureza a partir de algum princípio. Então vamos lá. Se antes os fenômenos naturais eram explicados pela simples intervenção dos deuses na realidade, ou seja, mitos, agora esses primeiros filósofos pré-socráticos, em algum uso do logos, da razão, da linguagem, do pensamento, a procura das regras, das leis, a procura do fundamento da realidade, como forma de se entender a natureza a partir da compreensão dos princípios constitutivos de tudo que existe, ou seja, os fundamentos, tá? A arqué, que seria o princípio e o fundamento, é o locus da transição, ou seja, a transição de um mundo do mito, onde os deuses fazem tudo e o homem é tributário deles, ou seja, locus da transição da leitura mitológica da realidade para o logos, para o entendimento da realidade agora a partir de outros princípios, tá certo? Da racionalidade, da norma, da lei, da regra. Por isso que ele coloca o logos pautado agora na racionalidade filosófica que buscava a essência de tudo que existe. No mitos, a gente, de certa forma, está confundido, está imerso na realidade, tá certo? Então, a realidade ela é explicada pelos deuses, mas os deuses são como se fossem humanos, uma extensão. Então, são humanos, então eles têm afetos, eles têm rompantes, eles têm comportamentos parecidos com os nossos. A racionalidade filosófica agora cria um distanciamento disso. Então, essa impermanência, essa mudança, ela é devida exatamente a algum princípio que está por trás que é fora. Então, você já se separa da realidade. Esse imbricamento com a realidade ele já se faz para você tentar olhar a realidade e achar um fundamento que está por baixo de tudo. Tá certo? Então, vejam claramente uma ideia do feminino do Eros, de relacionamento, e a ideia do Logos, de princípio. Então, continuando agora, voltando a Jung. Mas não desejo, nem pretendo dar a esses dois conceitos intuitivos, porque é uma ideia de uma imagem para tentar explicar princípios, tá certo? Se arquetipo é além do ego, uma definição demasiado específica, que localiza, que focaliza, que define, é relativo ao ego, não relativo à dinâmica do inconsciente. Então ele vai colocando, estou utilizando Eros e Logos apenas como apoios conceituais, tá certo? Ou seja, apoio, mas não para definir exatamente, para descrever o fato de que o consciente da mulher é mais caracterizado pela qualidade conectiva de Eros do que pela discriminação e cognição que estão associados ao Logos, que Jung iria associar então ao masculino, ou seja, ao homem. Tá? Essa definição do Jung traz alguns problemas, que é o questionamento. De um lado, a ideia de materialização de uma imagem simbólica, apesar de ele ter lançado muito na época, no sentido de que o homem tem masculino e feminino, tá? E obviamente nas questões de gênero, que surgem no estudo a partir da década de 60, como a gente viu
no vídeo da Clarissa, tá certo? Então, a ideia de que existe uma essência da mulher e uma essência definidora do homem. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Daí o Wittmann já vai colocar essas restrições eros e logos são expressão apenas de uma parte dos arquétipos masculino e feminino, tá certo? Que é uma coisa mais ou menos que a gente deveria aceitar, porque se são arquétipos, eles não têm uma limitação, eles são princípios. Então a ideia de eros e de logos, ela dá uma parte, tá certo? E eles são o quê? São representações simbólicas das energias. Se são representações simbólicas, elas não são concretizações. Então é muito complicado e muito questionável a gente identificar claramente, tá? Eros com mulher e logos com homem. É uma concretização, quando na realidade a gente está trabalhando com metáforas, tá certo? Então, das energias que incluem aquilo que comumente chamamos de masculinidade e feminilidade. Então, até no pensamento contemporâneo, separa gênero de sexo biológico, tá certo? O gênero seria uma construção social e o sexo biológico as definições sexuais mesmo, definições no corpo. Tá? Mas, do nosso ponto de vista, a gente está num outro nível de realidade, que não é nem a construção social, nem a biologia. A gente está no campo simbólico, tá certo? Que está acima, ou de certa forma, que está além disso. Ou, de certa forma, está permeando todos eles. Então, é um imbricamento disso daí. Tá certo? Então, a proposta do Wittmann, que foi foi um dos grandes pensadores pós-junguiano, de certa forma, não pós-junguiano, porque ele ainda segue a postura junguiana, mas de alguma forma a proposta dele em vez de utilizar eros e logos, ele diz que é mais proveitoso utilizar essas imagens do yin e do yang, que são aquela figura famosa que eu não consegui fazer aqui adequadamente, tá? Então, vamos voltar aqui. O Yin e Yang incluem masculinidade e feminilidade com princípios gerais ou imagens simbólicas. Então, aquilo que eu já tinha falado. Esse uso dos símbolos não deve ser confundido com masculinidade e feminilidade biológica ou cultural, que seria corpo, sexo, homem, mulher, macho, fêmea, ou cultura de gênero, com a construção cultural, e nem com características diretas dos homens e das mulheres. Na manifestação concreta, ou seja, nos homens, no dia a dia, por aí, tudo toma parte de várias proporções de yin e de yang. Como yin e yang para o pensamento oriental são princípios que permeiam toda a realidade, tudo vai estar ligado a isso, tá? Inclusive os homens e mulheres que vão ter proporções diferentes de yin e yang, ou variando inclusive em termos individuais. Tá certo? Aí existe uma ideia, aqui é a figura do yin e do yang, tá? Famosa, e aqui é a ideia das energias que circulam, tá certo? Em toda a realidade, tanto como, por exemplo, na realidade do bios, por exemplo, as raízes que aprofundam na terra, ancorando a árvore, que seria uma energia yin, feminino, terra, quanto a expansão da árvore em direção ao sol, o crescimento, que seria uma energia yang. Tá? Aqui uma outra imagem que a gente pode ver do sol no yang, tá certo? Que é, claro, calor, luz, e o yin, o abissal, o profundo, o escuro. Tá? Então a gente tem aqui essa ideia também dos princípios que se colocam. Tá? Então, o símbolo tradicional tem que pensar que dentro do yin, do feminino, você tem o yang, o masculino. E dentro do masculino, você também tem o feminino, porque eles estão sempre misturados. Tá? Então, aqui tem algumas definições gerais que a gente vai explorar mais adiante. Tá? Não tem como ver aqui, não tem que ver. Então, eles dizem desse relacionamento: o poder primordial receptivo do yin é o complemento perfeito do criativo. O complemento, não o oposto. Porque a gente está trabalhando, quando o Jung fala polaridade e oposição, é o princípio. Mas o princípio Samin é exatamente a integração. Então você tem sempre um desdobramento, que nem ele coloca aqui.
pois o receptivo, yin, não combate o criativo, mas complementa. Aqui, só para dizer que positivo é utilizado para descrever uma energia assertiva, emanadora e iniciadora. O yin, negativo, não tem valor moral, é só para dizer caso de uma energia receptiva ou passiva. Como eu tinha comentado, veja como é um pouco confuso, digamos assim, ele é sutil. Tá? O próprio Wittmann vai colocar dentro do yin e dentro do yang dois polos, o estático e o dinâmico. É como se a gente estivesse exatamente nessa figura, dentro do yin, polo estático, e o polo dinâmico. Dentro do yang, que ele é dinâmico, tá? O polo dinâmico e o polo estático. Então eles estão sempre se colocando, tá certo? Uma dialética, o próprio feminino traz dentro de si a explosão do masculino e o masculino traz dentro de si a ideia da passividade, da receptividade do feminino. Então, o yang, que seria associado, obviamente, ao masculino. Tá certo? A ideia é o elemento criativo ou gerador, aquilo que inicia, tá certo? Simboliza a experiência da energia, ou seja, esse movimento, da ideia da flecha, em força, impulsividade, agressividade, no sentido de marcar, de passar, rebelião, de sair da situação onde você está e avançar, tá certo? As características que a gente associa de calor, ou seja, ligado ao fogo, ao estímulo, de poder, de luz, sol, raio de luz, seta de luz, tá certo? Ele é divisor e fálico. Divisor por quê? Porque ele separa, ele define uma direção e deixa o resto. Fálico no sentido do falos mesmo, do desejo que vai. Então as imagens muitas vezes estão a espada, a lança, o poder de penetração e até mesmo de despedaçar. Se algo tem uma barreira que é muito estável, o que ele faz? Ele quebra essa barreira. Se move do centro para fora, representado como paraíso muitas vezes, o espírito manifesta-se em disciplina e separação. Disciplina no sentido de direção. As energias que estão soltas, elas se condensam e vão em uma determinada direção. Em termos psicológicos, significa a individuação do indivíduo, a separação dele do coletivo. É algo que desperta, que luta, que cria e também destrói. Tá certo? Luta para colocar o seu coisa, faz uma criação do próprio desejo e destrói aquilo que, de certa forma, bloqueia. Tá? Nesse sentido, ele é positivo no sentido de sair e entusiasmado de algo um impulso que vai. É restritivo e ascético. Por que restritivo, gente? Porque a energia que está solta, se tem um foco, se tem uma direção, ela cria uma série de restrições para poder dirigir ela em algum lugar. Ascético exatamente porque você tem um foco. Tá? Então, em vez de você gastar energia em milhões de coisas, você guarda ela para uma definição. Daí a ideia da separação. Expressa a luta ou o movimento pela afirmação da separação individual em termos psicológicos. A definição do ego, da consciência. Porque a definição da consciência é o que é? A consciência sempre tem um foco, tem uma direção, tem uma intencionalidade, tem uma agência. O inconsciente ele é global, dinâmico. Tá? E a gente tem os dois polos. O estático, que é fixo, de certa forma, e o dinâmico. No polo estático, o que a gente tem? A ideia do logos, que se manifesta como reflexão, consciência, discernimento, a procura do princípio, a procura do fundamento, a procura da estrutura que se coloca. Tá? E isso faz o quê? O entendimento criativo, a criação, ou seja, dessa diversa diversidade, da multiplicidade, eu achar um princípio, eu poder criar, eu poder emergir um princípio que une tudo isso, tá certo? Mas que não está ligado a ele, que é olhado de fora. E para isso eu preciso discernir, eu preciso discriminar, eu preciso utilizar a razão, o pensamento, procurar um significado que está além, tá? Achar uma lei, uma ordem, uma disciplina, aquilo que a gente está colocado ali. Abstração e objetividade não pessoal. Então, o princípio, que é um logos, apesar de ele afirmar a individualização, o que ele faz? Nesse afirmar a individualização, ele afirma um princípio que une, ou que está por trás de diversas coisas individuais. Então, ele não está ligado
aos objetos claros. É um princípio que se coloca. Veja como a própria dinâmica é um pouco contraditória. Então, ao mesmo tempo que eu procuro um princípio pela abstração, pela objetividade, eu me separo do mundo, mas ao mesmo tempo eu me ligo no mundo numa razão superior. Tá? Então seria o polo yang estático, que corresponde ao espírito ou ao aspecto logos, que a questão da filosofia mostra muito bem. E a ideia que eu mostrei, tá? Exatamente disso aqui, da escrita, porque a escrita é uma coisa muito clara, é uma representação muito forte do aspecto logos. Quando eu digo lápis, eu tenho uma abstração dos diversos lápis individuais. Eu tenho uma objetividade que não é pessoal. Eu acho uma lei, eu acho uma ordem, eu acho critérios para definir o que é lápis, o que não é. E para isso uso o significado ou a razão, tá certo? Frente a diversos objetos, pedaço de pau, galhos, caneta, o que eu faço? Eu utilizo minha cognição, eu utilizo a minha criatividade no sentido do logos e discriminar a minha consciência para entender o que é lápis e o que não é. E eu consigo separar e discriminar. Isso ligado ao mundo externo. E isso, quando é ligado ao mundo interno, corresponde exatamente à nossa capacidade, então, de discriminar as emoções, de dirigir o objeto, de dirigir a energia. Tá? Como eu já falei isso aqui lá para frente, eu não vou repetir, tá? Mas é isso que se coloca. Tá? E o polo dinâmico do Yang, que é o impulso da ação. Só ligando o logos com a consciência, veja, o que tem? A consciência também tem um aspecto logos, porque a consciência é a ideia de um eu, ou seja, esse eu, ele tem uma certa permanência, ele tem uma certa estabilidade, ele tem uma certa diferenciação em relação a todos os conteúdos psíquicos, em relação aos afetos, em relação à diversidade de experiências que eu peço, em relação as diversas e as diferentes sensações. Então, a consciência também é, de certa forma, uma individualização, uma diferenciação, um discernimento em relação à totalidade das experiências psíquicas pelos quais eu vejo. Tá? Então, a formação da consciência tem um aspecto logos, tem um aspecto do eu, tá? Que se coloca. Porque o eu, ele é claramente uma diferença em relação ao outro, em relação a diversas coisas que eu aceito como minhas e como não. Se eu digo eu não sou preguiçoso, então aquele movimento de parada em mim, ele precisa ser discernido, ele precisa ser deslocado. Se eu sou um sujeito trabalhador, o que eu faço? Para afirmar minha identidade, eu separo os diversos vetores da energia psíquica que tem e ligo em direção ao trabalho, em direção ao movimento de alguma coisa. Tá certo? E a consciência, obviamente, é discriminação, é vontade, é afirmação, tá? E a característica básica é foco, é direcionamento. Tá certo? Então, o logos está ligado à ideia da consciência. Pelo menos o polo estático do yang, do masculino. Então, e o polo dinâmico, o impulso da ação. Uma vez definindo uma estrutura, um arqué, uma consciência, eu vou agir também no mundo. Então, essa estabilidade, ela não é uma estabilidade fixa, é uma estabilidade dinâmica, no sentido da energia ser concentrada e ser dirigida para o objeto. Ser dirigida, por isso a ideia de uma ação do impulso agressivo. Lembrando que a agressividade tem a ideia de manifestação do desejo, da intencionalidade no mundo. Nesse sentido, ele é fálico, instigador, combativo, desafiador, que luta por realização. E para realizar no mundo, eu tenho, obviamente, uma resistência. É a ideia do conflito e da penetração. É vontade e autoafirmação. Então, se tem um polo estático do yang, que é a consciência, que define a identidade, a consciência também, o ego, se define por agência, por ação dirigida no mundo. Por isso a ideia de vontade e autoafirmação. Aí ele está dizendo aqui, esse polo pode ser chamado polo marciano, por quê? A representação do deus Marte, o deus da guerra, que personifica a agressividade e a luta para a afirmação dessa consciência, desse impulso, dessa agência no mundo, tá certo? Então, a espada, tá certo? O escudo para defesa e ação. Existe o princípio Vim, que seria ligado, obviamente, ao
feminino. A ideia da lua, tá? E da noite. Tá? Ligado à água. Feminino, então, as ideias tradicionais é o princípio de uma energia passiva, no sentido de uma energia que é receptiva, tá? Que é fria, no sentido que ela é calma, é fria não no sentido gélida, mas é no sentido que não queima, que mantém uma determinada temperatura, que mantém uma certa umidade. Nesse sentido é retraído, no sentido que não avança, por isso que se coloca úmido, escuro, concreto ligado às coisas, envolvente, é o continente onde as coisas estão, tá certo? Onde suporta as coisas, da continência, da envolvimento. Então, a figura da caverna que protege, a caverna que é úmida, que é escura, e de uma cavidade que se coloca. Nesse sentido, o princípio Vim é aquele que suporta, que é receptível, ele é doador de forma, é gerador. As coisas dentro dele se desenvolvem, se criam, se projetam, mas não de uma forma individualizada, de uma forma geral. É como se nasce não a árvore individual, nasce a floresta, tá certo? Ele traz para si, para, de certa forma, gestar. Por isso a ideia do início não é espírito, mas natureza. Então não está ligado ao espírito, a parte de cima de olhar, está lá exatamente esse movimento. É o mundo da formação. É ligado, então, ao ventre escuro da natureza que dá luz aos impulsos, a anseios, instintos e sexualidade. É esse movimento natural que se coloca. Alguns simbolismos da terra, da lua, da escuridão e do espaço. Tá? Então, aquele feminino inicial e gerador. No sentido do espaço, é isso que a gente tem que prever. É aquilo da natureza, não são princípios, é um movimento natural. É negativo no sentido da passividade, que ele simplesmente cria e destrói ao mesmo tempo, é indiferenciado e coletivo. Então, a gente tem essa ideia do espaço, por exemplo, que simplesmente está gerando diversas galáxias, mas não individualizando elas, simplesmente gerando, tá? Que geram planetas, que gera toda uma biosfera, que animais, etc., que depois ele se dissolve, porque não vai interessar os planetas e as coisas, simplesmente é um movimento. Criou a galáxia, criou o planeta, criou vida. Aí, por exemplo, o Sol acaba a vida útil, acaba a vida dele, queima os planetas, vem o asteroide, quebra, explode tudo. Explodiu, entendeu? Ela se organizou e se desfez. Não individualizou, não se percebeu. Então, é essa dinâmica que se coloca. Então, a gente tem um polo estático do Vim. Tá certo? Esse polo estático seria o mais ligado, então é aquela ideia, inerte, indiferente, frio e cego. Cego por quê? Luz é consciência, luz é razão, é cego porque quando a natureza cria, por exemplo, diversos planetas, do próprio processo dela não está interessando os planetas parciais. Tá? Alô? Então, voltando lá, frio, indiferente e cego. Porque na criação de um planeta, por exemplo, tá? Vai criar a vida, vai criar as diversas espécies, vai criar os animais, vai criar o Sol, vai estar aqui, tá certo? Então você vai individualizar. Só que o princípio polistático não está interessado nessas individualidades, tá? Está interessado no movimento de criação em geral. Quando vem um asteroide, por exemplo, aqui, ou quando o Sol se apaga e tudo isso aqui morre, ou seja, vem o frio, ela não está interessada nessa individualidade, ela está interessada nesse movimento, tá certo? Então, faz parte da natureza, faz parte do processo. Vai morrer, vai virar matéria escura, depois, novamente, ele vai se desenvolver, vai criar novamente, tá certo? Vai criar os outros animais aqui. E do próprio processo, então é o processo de geração. Por isso ele chama gestante e expectante. Criação e destruição. É o ventre materno da alma e da vida natural. O que a gente está colocando aqui cria e destrói incessantemente. Então é próprio da natureza fazer esse movimento. E não é de cortar esse movimento. Cortar esse movimento ele simplesmente continua. Por isso,
cria e destrói, é avesso à consciência, porque a consciência é uma separação, é como se fosse um rompimento disso, é a disciplina. É receptividade e doação, ou seja, doação da vida, e também apoio e contenção para essa criação, para esse movimento. Tá? Mas não um apoio ao indivíduo separado aqui, tá certo? Então é o que se coloca. Do ponto de vista psicológico, é a vivência emocional e infindável do fluxo sonhador do mundo das imagens, da fantasia, da intuição. Tá? Esse fluxo sonhador das imagens, da fantasia, da intuição, ele é impessoal, tá certo? Porque ele vem do inconsciente, a gente diria que ele vem do inconsciente, então ele não está diferenciado. Por isso a ideia coletivo. Tá? Do VIM, o polo estático, é exatamente esse polo gestativo, de gestação e de criação, incorporado à doação e também ao devoramento, incorporado àquilo que eu falei, a criação e no fluxo natural da criação, a criação, o desenvolvimento, a maturação, o decaimento, a morte, a criação, a devaimento, tá certo? Ao devoramento pela própria natureza. Então, a morte, que seria. É o mundo que eles chamam das... Então, esse mundo, tá, das terríveis grandes mães, que a gente está vendo aqui, ele incorpora as deusas da mitologia, as deusas básicas da mitologia, ligadas exatamente aos processos cosmogônicos de criação de mundo e de destruição. Tá? Aqui a gente está vendo a representação, depois vai explorar um pouco, da deusa Kali, da mitologia indiana. Também surge na representação da deusa Natura, tá? Que é muito ligado ao conceito grego de physis, que se contrapõe ao conceito de cosmos. Tá? Por que isso daí? Physis é a ideia da natureza como tal, inconsciente, criativa e geradora. Tá? Ela sempre vai gerando. Então ela é um processo. Cosmos já implica, tá, numa natureza, num mundo organizado. Por isso que ela coloca aqui como antítese do espírito ou do logos. Tá? Porque o logos é a organização na physis, vai gerar de alguma forma o cosmos, ou vai estar por baixo. Isso daí. É interessante perceber que o Eros, o fato de unir, ele vai acabar levando a ligação ao cosmos. Tá certo? Vai levando a physis ao cosmos. Agora, a gente vai explorar um pouco essa simbologia aqui dessa deusa Kali. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma escultura da deusa Kali, da mitologia indiana, que está lá no Oriente, que mostra exatamente esses padrões ou essas várias características da Grande Mãe. Primeiro, a gente vê a deusa Kali sobre uma outra figura, tá? Talvez seja o deus Shiva, mas de alguma forma para mostrar que essa visão incessante sobre toda a criação, tá certo? Ela, por exemplo, está dançando nesse projeto, que mostra exatamente esse movimento da criação do mundo e a energia vibratória que existe no universo, do qual nada escapa. Certo? Isso aplica também nesses cabelos revoltos, que é a energia divina que espalha por toda a criação e submete tudo a ela, de alguma forma. Esses crânios que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Eles mostram exatamente a onipresença da vida e da morte. Tá? Que a gente tem esse ciclo de vida e morte que a gente está submetido a toda a existência, que toda existência é passageira. Nesse sentido, então, volta a insistir, esse movimento de energia e ciclo de criação e destruição. Tá? Então, a gente tem também aqui os 4 braços, tá? Que vão indicando, nesse movimento dos 4 braços, um indicando a criação, 2, a preservação, ou seja, a criação se cria, essa se desenvolve, ele se mantém. No outro momento, a própria destruição, tá? E um braço, como se fosse a indicação da possibilidade de se salvar, de quem está além da natureza. Tá? Então, a deusa Shiva mostra bem esse movimento das grandes mães, que é ao qual todos nós estamos submetidos, independente da individualidade ou não. Desenvolvendo então agora esse
polo estático do yin, do feminino, nós temos também o polo ativo, tá certo? Do yin, que ele é um polo emanador. Jung ligou ele ao princípio de Eros, que é o polo de, que nem ele falou, de ligação ou de vínculo, tá? É um polo exatamente ligado àquela questão do maternal, de que procura vínculo entre as pessoas, entre os objetos, entre o mundo, que nem a gente tinha visto a ideia de Eros. Eros como movimento de união, tá certo? E de desdobramento. Então, vamos avançar aqui. Por isso que, só que a gente tem que lembrar que Jung não precisou, não tentou dar uma definição muito específica de Eros, porque Eros é um princípio que remete a uma energia arquetípica, ou seja, a gente não consegue definir claramente, a gente faz uma descrição e faz uma circunambulação. Refere-se à função do relacionamento, a esse anseio de unir e de unificar, mas não num sentido espiritual, no sentido com pessoas concretas, com objetos concretos, um vínculo que vai dar ligado, então, ao vínculo subjetivo emocional, ligado ao afeto, tá certo? E nessas pessoas se unirem, ligado a esse afeto, é quase como se colocassem dois ou mais se tornam um, tá certo? É como se fosse uma busca de unidade. Tá? Então esse é o lado psicológico. Se a busca de unidade é uma sintonia que é muitas vezes dirigida à ideia ou ao movimento do inconsciente, tá certo? Mas é ali que a gente tem que colocar. Essa união não se dá por ideias ou por coisas, por um princípio transformador. Se dá na própria vivência subjetiva emocional, ligado no afeto e que mobiliza muito mais essa ideia do inconsciente. Por isso se coloca, não é por algum significado ou consciência de si mesmo ou do parceiro. É um movimento mais amplo. E ele é representado também por essa imagem, muitas vezes, de Eros. Nós vamos avançar um pouco. Está tendo a figura de Eros, uma representação, tá certo? De Eros da mitologia grega, então nós vamos falar um pouco a esse respeito dele. Então a figura de Eros na mitologia grega, tá, é normalmente representada com uma criança, filha de Afrodite e de Ares. Afrodite é a deusa do amor, no sentido biológico, da sexualidade, e Ares, obviamente, que a gente viu, é o deus Marte, que é o deus da guerra e do conflito. Então, o amor, Eros, tá, é filho do amor e da agressividade. Ou seja, de alguma forma, é esse movimento de união, tá, como se fosse filho desses princípios. É representado como uma criança, normalmente, mostrando exatamente que não é individualizado, não é um adulto com uma consciência clara, é uma criança desse movimento natural existente. E representado com uma seta, com um arco que tem as flechas, tá certo? Muitas vezes invisíveis, que ele está colocando aqui. As pessoas, os objetos, os seres vivos que são atingidos pelas flechas, ou seja, pelas setas de Eros, elas têm um impulso de união com outro objeto. E esse impulso ele é irresistível. Então está mostrando exatamente esse movimento, tá certo? De união, de reunificação, que ultrapassa a consciência, que leva a consciência a isso. Então a ideia do apaixonar-se. Numa interpretação junguiana posterior, a gente vai ver que existe uma interpretação do mito de Eros e Psique, que é quando Eros, já mais adolescente, mais adulto, se separa de Afrodite, da deusa do amor, e se liga com uma mortal de nome Psique. Então tem todo um processo, tem toda uma interpretação que vai mostrar exatamente essa individualização de Eros, tá certo? Uma segunda visão de Eros vai estar descrita, que a gente vem dos gregos, de Hesíodo, na sua Teogonia. Nessa interpretação, Eros é filho do caos. Nesse sentido, ele é um dos deuses primordiais. Tá? Ele não é mais filho de Eros e filho de Afrodite e de Ares. Ele é anterior a eles, tá certo? Ele vai ser um deus primordial, como se fosse um princípio que unifica e coordena todos os elementos. É um princípio natural de unificação dos elementos. Nesse sentido de unificação e coordenação, ele contribui para a passagem do caos ao cosmos, da physis, que é indiferenciada, a geração, ao cosmos, ao universo organizado e diferenciado. Veja, é interessante notar que mesmo sendo
alguma coisa feminina, ele trabalha no sentido da organização, tá? E ele também é um princípio irresistível, é um processo natural da psique. E daí uma terceira imagem de Eros, já mais ligada do pensamento filosófico, que a gente pode colocar como básica, vai ser em Platão, né? Onde ele fala de Eros como se fosse um conceito geral do amor. E, se não me engano, ele vai mostrar no banquete. Mas isso a gente não vai abordar nesse momento. Retomando, a gente está quase finalizando, então vou fazer um pequeno resuminho básico aqui do que a gente viu. A gente viu então que masculino e feminino são princípios gerais. O masculino, inicialmente, ligou ao Logos, tá? E o Wittmann interpretou ligando ao Yang, que é uma energia ativa, princípio universal. O feminino, Jung ligou ao Eros, Wittmann ligou ao Yang. Então a polaridade deixa de ser Logos e Eros para ser Yin e Yang, que são elementos que são presentes em toda a natureza em proporções distintas. A gente tem que lembrar isso, que eles são símbolos, são imagens simbólicas de polaridades básicas, tá certo? E não podem ser confundidos, então, com a ordem da biologia, ou do sexo biológico, que é o homem e a mulher, nem com a ordem da cultura, que seria o gênero, que é a construção cultural em cima do sexo biológico. Eles são uma dimensão simbólica, tá? Ligada exatamente às fantasias, às imagens, tá? Ligado ao inconsciente coletivo e ao arquétipo. Nesse sentido, essa polaridade masculino-feminino, a gente não consegue nem explicar, nem definir claramente, porque explicar e definir claramente são coisas do ego, da consciência egóica, e não do inconsciente coletivo. Então, a gente tende a fazer muitas vezes uma descrição dessa polaridade, desses princípios. E essas descrições, gente, elas são descrições circulares, tá certo? Elas são descrições semáticas. De certa forma, a gente chama isso de circunambulação, que seria uma ideia, que seria nesse sentido, como se fosse uma espiral a respeito do tema, tá certo? É um movimento que enriquece a nossa experiência ou vivência dessa imagem específica, amplificando tanto as imagens quanto as possibilidades de nossa vivência, tá? Psicologicamente, na psique que a gente possui, a gente vai identificar o ânimos com o masculino simbólico ligado ao inconsciente, não a mulher. Então a visão inicial seria que o ânimos seria a contrapartida feminina do homem, cujo homem seria uma consciência masculina e o inconsciente feminino, ou pelo menos uma função de relacionamento chamada ânimos, e da mulher, ou seja, feminino, no inconsciente seria a ânima. Eu errei aqui. Então, refazendo, do ponto de vista psicológico, a gente teria no homem, tá, um inconsciente feminino. Então, a função de relacionamento dele seria ânima, tá? Então, no homem é consciente masculino. Então, a figura da polaridade dele no inconsciente, contrapartida, seria a ânima ligada ao feminino. Na mulher, a consciência seria feminina e o inconsciente, então, seria masculino, no sentido da existência de uma figura que vai fazer essa ligação. Numa discussão contemporânea e nessa visão, a gente tem que perceber que nada é exclusivamente masculino ou feminino. Consequentemente, uma interpretação geral, a gente pode dizer que o ânimos não seria nem exclusivamente feminino, nem exclusivamente masculino. Seria a relação da psique com esse princípio masculino, geraria ânimos, e o princípio feminino geraria ânima. Assim, todo homem teria porções de ânima e porções de ânimos, tá certo? Esse é um debate atual e contemporâneo na psicologia analítica, tentando perceber se essa segunda visão, que todo homem teria ânima e ânimos, e toda mulher teria ânima e ânimos, ele é frutífero, ou é evidente, ou a gente prefere, ou é melhor a gente ficar com as visões tradicionais de ânima e ânimos.
ânima, a contraparte feminina no inconsciente do homem, e ânimos, a contraparte masculina no inconsciente da mulher. Tá? Então, eu acho que a gente termina por aqui essa breve introdução. A gente vai continuar uma discussão, mas não sobre esses elementos claros, principalmente sobre o desenvolvimento da consciência, tá? Da criança, como o Vintimont fala. Tá? Então, obrigado a todos e até os próximos vídeos.